Então, boa noite, pessoal. Dando continuidade à nossa disciplina de introdução às redes de computadores. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre camada de transporte, tá? Que é o capítulo 9 lá do nosso CCNA, Introdução às redes de computadores, tá? Então, já cadastrei lá no SIGA o tópico da aula de hoje. Tem aqui um exercício do Packet Trace, que é para explorar a comunicação TCP e UDP, tá? Depois vocês podem fazer em casa. Então, hoje a gente tem uma aula aqui sobre a camada de transporte. Semana que vem a gente vai ver camada de aplicação. Depois tem mais só apenas o capítulo 11 e depois já o nosso exame final e terminamos o semestre, tá? Então, vamos começar aqui sobre camada de transporte. Tá? Inicialmente, falando um pouco dos protocolos da camada de transporte, que são dois, né? O TCP e o UDP. Então, qual é o propósito da camada de transporte? Tá? Ela vai estabelecer uma seção de comunicação temporária entre dois aplicativos e transmitir dados entre eles. Então, a camada de transporte, ela faz essa ligação entre aplicações que estão rodando em computadores diferentes, tá? Então, ela é um link entre a camada de aplicação e as camadas inferiores responsáveis pela transmissão da rede. Então, no modelo TCP/IP, a camada de transporte aqui ela fica acima da camada de internet, que no modelo OSI corresponde à camada de rede, né? E abaixo da camada de aplicação. Então, ela é responsável por transportar, né, mover os dados entre aplicações em dispositivos que estão na rede. As responsabilidades da camada de transporte, ela tem um rastreamento de conversa, então ela rastreia cada conversa individual entre uma aplicação de origem e destino. Segmentação, o que é segmentação? Ela vai dividir os dados em segmentos para ser mais fácil gerenciar e transportar isso pela rede, tá? E o cabeçalho usado para remontagem é usado para rastreamento. Então, lá no cabeçalho do protocolo TCP, tem informações que façam com que, mesmo os dados serem segmentados, a gente consiga, posteriormente, remontar de forma correta esses segmentos. E identificação da aplicação, que ela garante que, mesmo com várias aplicações executadas em um dispositivo, todas as aplicações recebem os dados de forma correta. Então, pessoal, a camada de transporte, tá? Então, ela faz esse rastreamento das conversas entre as aplicações, e é graças a essa camada, e os protocolos dessa camada, que a gente consegue, na mesma máquina, ao mesmo tempo, por exemplo, acessar mensagens instantâneas, páginas web, fazer um bate-papo, como a gente está fazendo agora por uma ferramenta de videoconferência, fazer uma transmissão de vídeo, assistir um vídeo em algum site, como, por exemplo, no YouTube, tá? Então, ela é que é responsável por enviar de forma correta e fazer essa transição de dados de uma máquina a outra, tá? Para as aplicações corretas. Vocês já se perguntaram, por que quando eu estou no navegador web e eu estou ao mesmo tempo no Google Meet, por exemplo, ou enfim, jogando, os dados não se embaralham, ou uma aplicação que envia um dado para um jogo não vai enviar para um navegador, tá? Porque a camada de transporte, ela faz essa ligação de forma correta para que a aplicação só receba aquilo que realmente é destinado a ela, tá? Então, a multiplexação de conversação é quando a gente segmenta os dados em blocos menores para permitir que vários tipos de comunicação sejam multiplexados na mesma rede. Então, na mesma rede vai passar dados ali, enfim, para o navegador, um dado de vídeo, um dado que a gente de um jogo, de mensagem instantânea. Então, tem vários dados, vários protocolos ao mesmo tempo passando na mesma rede, e a camada de transporte é responsável, então, por entregar esses dados, tá, de forma correta para cada uma das aplicações, tá? Então, a segmentação permite a multiplexação das conversações e várias aplicações podem usar a rede ao mesmo tempo. E a segmentação facilita, então, o transporte de dados pelas camadas de rede mais baixas, tá? O modelo TCP/IP, tá, ele fornece dois protocolos de camada de transporte, como eu falei no início, o TCP e o UDP. O TCP ele é considerado confiável, assegurando que todos os dados cheguem ao destino. Então, quando a gente usa o protocolo TCP, como, por exemplo, quando a gente está navegando na internet, o TCP, ele garante que todos os dados vão chegar ao destino. Se por acaso algum dado não chegar, ou teve algum problema na transmissão dos dados, ele vai retransmitir esses dados até que o destino consiga recebê-los de forma correta, tá? E para isso, alguns campos adicionais são necessários no cabeçalho TCP, aumentando assim o tamanho, tá? E também o retardo, né? O atraso, quando a gente utiliza o TCP em detrimento do protocolo UDP. Por sua vez, o UDP, ele não fornece confiabilidade, tá? Então, por isso tem menos campos e é mais rápido que o TCP. Então, a grande diferença entre os dois é que o TCP ele é confiável, ele assegura que tudo que a origem envia, o destino vai receber, e isso leva um pouco mais de tempo, e também aumenta o tamanho do cabeçalho do protocolo TCP.
e por sua vez o DP ele não fornece confiabilidade, então ele não garante que o que a origem envia para o destino realmente chegue lá no destino, tá? E com isso ele tem menos campo, tá? E é mais rápido que o TCP. Então, protocolos como FTP, HTTP, que é utilizado para navegar na web, SMTP de e-mail usam TCP, o DNS pode usar tanto TCP quanto o DP, e TFTP e outros protocolos, normalmente de streams de vídeo, tá, usam um UDP em detrimento do TCP. E claro que ambos usam na camada de internet lá o protocolo IP. Então, o transporte TCP é semelhante a enviar pacotes rastreados. Então, se um pedido a gente enviar pelo correio, por exemplo, uma carta, estiver dividido em vários pacotes, tá? O cliente ele consegue verificar online a sequência de recebimento do pedido. Então, o TCP ele tem mecanismos de envio dessas informações pela rede, tá? Que mesmo que cheguem fora de ordem no destino, depois o protocolo TCP consegue remontar esses pacotes na ordem correta, tá? Na sequência de recebimento correta. E como eu falei anteriormente, se, por exemplo, a gente envia alguns dados com TCP e o destino não recebe esses dados, tá? E a origem não recebe uma confirmação do destino que esses dados foram realmente recebidos, ele vai retransmitir o pacote novamente, tá? Porque ele deve garantir sempre que tudo que sai da origem deve chegar lá no destino, tá? Então, sempre que o TCP envia uma informação, a gente envia uma informação com o TCP e a origem não recebe uma confirmação do destino que essas informações realmente chegaram até ela, o TCP vai reenviar essas informações, tá? O UDP não faz isso. Então, 3 responsabilidades que o TCP tem. A numeração e rastreamento de segmentos de dados, então ele numera cada segmento que é enviado pela rede para, posteriormente, lá no destino, ele conseguir colocar isso em ordem. Ele também confirma os dados recebidos. E a retransmissão de dados não confirmados após um determinado período de tempo, ele vai, então, sempre retransmitir os dados, né, quando a gente não tiver uma confirmação lá do destino. Então, por isso que ele é tido como confiável, tá? Porque, ou seja, tudo que sai da origem, em algum momento, ela tem que chegar lá no destino, mesmo que tenha que ser feito várias retransmissões de dados. Já o DP, ele tem menos sobrecarga, tá? E reduz possíveis atrasos. Então, ele tem entrega de melhor esforço, que é pouco confiável. Então, por exemplo, o DP, quando a gente usa na origem ali o protocolo DP, ele vai enviar os pacotes, tá? As informações, só que a origem não vai saber se o destino recebeu ou não essas informações, tá? E é assim mesmo. Então, por exemplo, aqui a origem enviou 10 pacotes aqui para esse servidor aqui que está lá na internet. Por exemplo, esses 10 pacotes, de repente, um ficou no meio do caminho, foi perdido. Isso não, a origem aqui não vai saber disso, tá? E aqui o servidor também não vai enviar uma confirmação que teve ou não todos os pacotes recebidos, tá? Aí, caso precise realmente desse pacote, aí quem faz esse controle seria a camada de aplicação. Daí a aplicação que diria que faltou alguma coisa e pediria daí a retransmissão, tá? Mas a nível da camada de transporte, o DP ele não garante a entrega dos dados. Então, não tem nenhuma confirmação no DP, e é semelhante a uma carta não registrada, tá? Quando a gente manda uma carta não registrada para o correio, a gente manda a carta lá para alguém, aquela carta é simples, a gente não sabe se ela chegou ou não, tá? O TCP é como se a gente mandasse uma carta registrada e tivesse aquela confirmação de recebimento. Então, a gente tem aplicações aqui diversas, né? E cada aplicação vai usar ou o DP ou o TCP, dependendo do que ela quer. Então, por exemplo, o TCP a gente pode usar em banco de dados, navegadores e clientes de e-mail vão exigir que todos os dados enviados cheguem ao destino em seu estado original. Então, se eu quero garantir que tudo chegue certinho como eu enviei da origem, eu preciso usar o TCP, tá? E claro que no banco de dados, enfim, navegador, a gente quer que isso aconteça, né? Quando a gente manda, por exemplo, um e-mail, eu quero que o e-mail chegue lá no destino, né? Não quero que ele não chegue. Então, por isso tem que usar um protocolo confiável. Então, o TCP, ele é confiável, confirma a chegada dos dados, reenvia dados perdidos e entrega os dados em sequência, tá? Na forma correta. Por mais que os dados trafeguem pela rede de forma não sequencial, tá? Quando eles são segmentados na origem, lá no destino, depois ele é remontado na sequência correta. Já o DP, se um ou dois segmentos de uma transmissão de vídeo ao vivo, por exemplo, não chegar, ou se houver uma interrupção na transmissão de voz, por exemplo, isso não é algo perceptível normalmente ao usuário, né? Por isso que às vezes a gente está vendo, né, ou enfim, um stream de vídeo, ou até de repente escutando um stream de música, e dá alguma falha. No vídeo a gente vê muito isso, às vezes, tipo, dá uma queda de frame, que a gente chama de quadro, né? Às vezes isso é algo que aconteceu na rede, perdeu alguns pacotes, tá? E deu uma diminuída na qualidade do vídeo, mas isso não impossibilita de a gente continuar vendo o vídeo, o filme, enfim. Então, nesse tipo de aplicação, o DP ele é utilizado, né? Porque ele é mais rápido, e se a gente perder um ou outro
pacote, informação, isso não seria um grande problema. Então, no DP, ele é mais rápido, tem uma baixa sobrecarga, não existe confirmações, não reenvia os dados perdidos e entrega os dados assim que chegam. Então, por exemplo, aqui no DP, telefonia IP e transmissão de vídeo ao vivo, tá? A gente poderia usar o DP sem problemas para ter essa agilidade em detrimento aqui da confiabilidade do TCP, tá? Então, se eu quero algo confiável, mesmo que eu perca um pouco mais de tempo, uso o TCP. Se eu quero algo mais ágil, que eu posso perder algumas informações, que isso não é um problema, eu uso o DP. Então, aqui os recursos do TCP, a gente tem um estabelecimento de sessão, tá? Então, ele é um protocolo orientado à conexão. Então, no TCP, sempre que a gente utiliza ele para fazer a comunicação entre duas aplicações, inicialmente é criada uma conexão, tá? Entre as aplicações, é criado um canal de comunicação exclusivo entre as aplicações, garante que a aplicação esteja pronta para receber os dados e negocia a quantidade de tráfego que pode ser encaminhado em determinado momento, tá? Então, há uma sessão entre as aplicações, tá? Que vão fazer aqui esses 3 itens que a gente falou aqui, tá? Ele também tem entrega confiável, então vai assegurar que cada segmento enviado pelo dispositivo de origem chegue ao destino, entrega na mesma ordem, então tem uma numeração, um sequenciamento de segmentos, vão garantir que o reagrupamento lá na origem, no destino, desculpa, sejam feitos na ordem apropriada. Então, porque a gente sabe que os pacotes pela rede seguem vários caminhos, e seus envio da origem numa sequência, não necessariamente o destino, né, vai receber esses pacotes na mesma sequência. Então, mesmo que eles sejam recebidos de formas desordenadas, tá? Cada pacote lá no cabeçalho é marcado com o número de sequência, e depois é só pegar essa numeração e colocar em sequência, que o TCP consegue remontar, né, os pacotes na ordem correta. E também faz o controle de fluxo, que vai regular a quantidade de dados que a origem transmite, tá? Então, se a origem transmite muitos dados e o destino não consegue processar esses dados, ele acaba perdendo esses pacotes, ou alguns pacotes, a origem consegue diminuir esse envio de informações para que o destino consiga receber esses pacotes e não tenha muita perda de informação. Aqui o cabeçalho do TCP está um cabeçalho aqui um pouco grande, tem 20 bytes no total. Aqui os campos mais importantes são a porta de origem e porta de destino. Então, a porta de origem vai dizer qual processo, qual a porta do processo está executando aqui no PC de origem, e a porta de destino, qual é a porta que eu vou acessar lá, o serviço, né, a aplicação lá no PC, ou no servidor, normalmente, de destino, tá? Tem aqui o número de sequência, que é usado para a remontagem dos dados, número de confirmação, que vai indicar que os dados foram recebidos e prontos para o próximo byte de origem, tamanho do cabeçalho, que é o comprimento do cabeçalho do segmento TCP, bits de controle, que é a finalidade e a função do segmento TCP aqui, que vai fazer o handshake triplo, que a gente vai ver um pouco mais para frente. Tamanho da janela, aqui, que é o número de bytes que podem ser aceitos de uma vez. Então, como tem uma confirmação, se cada byte que a gente envia, a gente esperasse uma confirmação para enviar outro byte, isso ia ficar um desempenho muito ruim, né? A rede ia ficar muito lenta. Então, tem uma janela aí, que é definida de acordo com a rede, tá? E também com a tecnologia que está sendo utilizada, que a gente, por exemplo, pode mandar, cada 1000 bytes que eu mando, eu vou esperar uma confirmação para daí mandar os próximos 1000 bytes, tá? Então, tem um algoritmo que vai controlar aí esse tamanho de janela para que a rede seja o mais rápida possível, tá? Porque, de novo, se eu mandar um byte, esperar que a confirmação desse byte chegue para mim, para eu mandar o segundo byte, depois de esperar a confirmação mandar o terceiro, a rede ia ser algo muito lenta, né? Não ia ser algo que a gente conseguiria utilizar. Então, essa janela aqui depende muito da velocidade da rede, enfim, da tecnologia que está sendo utilizada, e tem então um algoritmo que vai fazer esse controle aí de quantos bytes que a origem envia para ela esperar, então, uma confirmação desses bytes. E o checksum para verificar os erros aí no cabeçalho de segmento de dados. Alguns recursos aqui do DP. Então, os dados são reagrupados na ordem que são recebidos, então não tem uma ordenação correta. Nenhum datagrama é perdido, é reenviado. O datagrama é como a gente chama, né, o pacote ali a nível na camada de transporte para o DP, são as informações enviadas. Nenhum estabelecimento de sessão, então simplesmente o DP ele manda a informação sem estabelecer sessão nenhuma, e não informa o remetente sobre a disponibilidade de recursos, tá? E, por sua vez, por o DP ser um protocolo não confiável, né, ele tem, então, um cabeçalho bem menor, né, que o TCP. Então, o DP é um protocolo aqui stateless, sem rastreamento, e a confiabilidade no DP é controlada por aplicação. Então, se, por exemplo, usando lá o DNS com o DP, se deu algum problema, enfim, perda de dados,
Aí é a aplicação lá da camada de aplicação, por exemplo, o servidor DNS, enfim, está rodando, que vai verificar essas perdas de informação, e aí vai pedir, então, para a camada inferior, que é a do transporte, que faça a retransmissão dos dados, tá? Mas o DP, ele não faz esse controle, daí é algo da camada superior. Então, é bem simples, né? Tem a porta de origem e destino, e aqui o comprimento do cabeçalho e checksum. Então, como eu te falava no início, a gente consegue, com a camada de transporte, com os protocolos da camada de transporte, a gente tem várias comunicações separadas. Então, os usuários eles vão esperar enviar e receber e-mails, visualizar sites e realizar chamadas telefônicas simultaneamente, né? A gente não quer usar o computador para uma única aplicação por vez, tá? Então, o TCP e o UDP eles vão gerenciar várias conversações usando números de porta chamados de identificadores exclusivos. Então, o que permite que, ao mesmo tempo, eu consiga bater papo na internet, visitar um site e mandar um e-mail usando a mesma máquina, são os números de portas, tá? Porque de cada número de porta vai identificar um processo, né, um serviço que está rodando na minha máquina. E aqui, por exemplo, ó, a gente tem o número de porta 110, que é para protocolo de e-mail, 80, que é a porta padrão do HTTP, que a gente utiliza o HTTP para navegar na web, né, para acessar páginas HTML, e bate-papo na internet, por exemplo, 531, tá? Que é um mensageiro instantâneo. Então, as aplicações, serviços bem conhecidos, elas têm já número de portas registrados, tá? Que são fixos, que a gente vai ver ali na sequência. Então, número de portas, a gente tem a porta de origem, que é a porta de aplicação gerada dinamicamente pelo dispositivo de envio. Então, a origem, por exemplo, nosso computador, nosso PC, quando ele vai enviar alguma informação pela rede, ele gera um número de porta dinâmico, tá? Para ele ser tido, então, como a porta de origem daquele processo, daquela aplicação. Então, por exemplo, cada conversa HTTP é rastreada pelas portas de origem. Então, quando eu acesso um site, o meu sistema operacional vai gerar uma porta de origem aqui de forma dinâmica, tá? Que é um número ali aleatório, num intervalo específico, e eu vou acessar lá a porta 80 do servidor HTTP que está lá na internet. Então, é através dessa porta que, quando o servidor responder para mim novamente, e essa mensagem chegar até mim no meu computador, é através dessa porta aqui de origem que o SO vai saber que ele tem que enviar essa informação para o HTTP e não para o servidor, para a aplicação de e-mail, ou para a aplicação de bate-papo, ou para um telefone de VoIP, etc. E, por sua vez, a porta destino, então, ela vai informar o destino qual serviço está sendo solicitado. Exemplo, os serviços web da porta 80 estão sendo solicitados. Então, como eu falei anteriormente, um exemplo aqui é a porta 80, que é quando a gente quer fazer requisições para um servidor HTTP. Um outro conceito que a gente tem que é socket, tá? Então, a porta de destino e de origem, tá? Elas são colocadas lá no segmento, e os segmentos são encapsulados no pacote IP. Então, tem o cabeçalho TCP ou DP com a porta de origem e destino, que, por sua vez, são colocados dentro do cabeçalho IP, e no IP tem um IP de origem e destino. A união do IP e número de porta, tá, a gente chama de socket. Então, por exemplo, eu tenho o IP 192.68.1.7.2.80. Isso aqui é um socket. O que o socket ele define? Ele define qual o endereço da máquina, que é o IP. Então, o IP ele me diz qual a máquina que eu vou acessar na internet, na rede. E depois, a porta, ele vai identificar qual aplicação ou qual serviço eu estou acessando dentro daquela máquina, tá? Então, enquanto a camada de rede, através do IP, ela é responsável por a gente chegar, né, e alcançar uma máquina específica dentro da rede, a camada de transporte, através dos números de porta, são responsáveis por a gente alcançar e identificar qual aplicação que eu estou acessando, que eu estou usando dentro daquela máquina que eu já cheguei até ela graças ao IP. Tá? Então, essas duas informações juntas são o que a gente chama de socket. E o socket permite que a gente tenha vários processos ao mesmo tempo rodando e sejam diferenciados de forma correta. Tá? Então, a porta de origem vai atuar como um endereço de remetente. Entenderam isso, pessoal? Sim? Eu entendi. O que mais aí? Aqui em cima, pessoal, ó, a gente tem cabeçalho da camada de enlace com MAC de destino de origem, que é endereço físico, depois o endereço lógico, que é o IP de origem e destino, e na camada de transporte a gente vai ter a porta de origem e porta de destino, tá? Então, para chegar em algum destino, eu preciso ter
o IP de destino para alcançar a máquina, por exemplo, eu quero acessar uma máquina lá no Japão. Então, eu tenho aqui meu IP que vai me levar até o Japão. E dentro dessa máquina vai ter um monte de processo rodando, um monte de serviço, um monte de aplicação rodando. Como é que eu vou saber qual aplicação que eu quero acessar se tem um monte? Graças à porta de destino, tá? É a porta de destino que vai me dizer dentro daquela máquina se eu vou acessar uma aplicação web, se eu vou acessar um FTP, se eu vou acessar um e-mail, se eu vou acessar um vídeo, enfim, se eu vou acessar um VoIP, tá? É a porta que nos identifica qual processo dos vários que estão rodando ali, das aplicações, que eu estou acessando, tá? A gente tem um grupo de número de portas, tá, aqui, específicos, tá? Então tem um intervalo de 0 a 1023, que são portas bem conhecidas, que são portas, então, que a gente vai... reservadas para serviços e aplicações, né? Como, por exemplo, porta 80, TCP, porta 21, 21, acho que é SSH, Telnet, enfim, cada serviço e aplicação bem conhecida, a gente tem portas fixas, né? Para eles. De 1024 a 49.151, que são as portas registradas, são portas que são designadas pela IANA, tá? Para uma entidade solicitante usar como aplicações ou processos específicos. E as portas de 49.152 a 65.535 são portas dinâmicas ou privadas. São geralmente atribuídas dinamicamente pelo SO do cliente e usadas para identificar a aplicação de cliente durante a comunicação. Então, quando eu estou na minha máquina e estou acessando um servidor web, o meu SO ele vai, para cada ali, requisição, vai gerar dinamicamente o número de porta entre 49.152 a 65.535, e esse número, então, vai ser ali fixo para esse processo, né? Para que quando eu receba de volta a minha página web, por exemplo, o sistema operacional saiba que aquela informação tem que ser jogada para o navegador e não para o meu jogo, por exemplo, eu estou jogando, enfim, ou por uma conversação por telefone de VoIP, tá? Então, aqui a gente tem algumas portas aqui bem conhecidas, que são aquelas de 0 a 1023, tá? Por exemplo, ó, FTP, a porta 90 do TCP, a 22, 90 não, desculpa, 20, a porta 22 do TCP é o SSH, 23 do TCP é o Telnet, 25, usando o TCP é o SMTP, o DNS é a 53, pode usar tanto o DP quanto o TCP. O DHCP, a gente usa 67 para servidor DHCP e o cliente DHCP usa 68 e usa o protocolo DP. TFTP a 69. Porta 80, que é das mais famosas, né? Aplicação usando TCP, protocolo HTTP para a gente acessar as páginas web pela internet. 110 é o POP3, 143 é o IMAP, 161 é SNMP, o HTTPS, que é um HTTP com segurança, 443, tá? Então, essas aplicações, serviços bem conhecidos aqui, cada um deles tem um número de porta já específico, né? Único. E as portas, então, que a gente gera dinamicamente, pertencem a esse intervalo aqui, tá? A gente tem aqui o comando netstat, que é um utilitário de rede que pode ser usado para a gente ver as conexões que estão abertas, tá? Então, ele vai tentar resolver os endereços IP em nome de domínio e números de porta em aplicações conhecidas. Então, por exemplo, a gente dá os comandos depois, se quiser fazer em casa, no Linux, no Linux eu acho que é o mesmo comando, tá? Ou no Windows, aparece aqui o protocolo, ó, o endereço local, a porta, e esse processo está rodando aqui com essa porta, aqui está específico qual é o endereço externo, né, que ele está linkado, tá? Ou ele está acessando, tá? Então, é uma forma a gente ver ali que tem essa conversação, né, essa ligação de porta de origem com porta de destino, tá? Essa parte de porta aqui é importante que vocês entendam, tá, pessoal? Ao longo do curso aí, vocês vão ver bastante sobre IP também, com certeza também sobre portas, tá? Então, resumindo, o endereço IP, ele identifica uma máquina na rede. E o número de porta identifica uma aplicação dentro dessa máquina na rede. É isso, tá? E assim como a gente tem um IP de origem e destino, a gente tem uma porta de origem e destino. Então, falando agora mais um pouco sobre o TCP e o DP, também sobre portas, né? Então, esse exemplo aqui, ó, vamos dar um zoom aqui. O cliente está enviando requisições TCP aqui para o servidor, tá? Então, esse cliente 1, ele vai enviar uma solicitação HTTP e o cliente 2 uma solicitação SMTP. O cliente 1, ele vai gerar como porta de origem aqui um número lá de 49.152 até 65.500 e alguma coisa, que o SO vai gerar. Nesse exemplo foi gerado esse número de porta aqui como porta de origem. E se eu quero acessar uma aplicação HTTP, qual é a porta de destino? É a porta 80. Como é que eu sei? Porque a gente falou anteriormente que as aplicações, que são protocolos bem conhecidos, eles têm um número de porta específico. E a porta HTTP é a porta 80. Então, quando a gente vai gerar aqui um pacote para enviar para o servidor, fazer uma requisição, lá no cabeçalho TCP, que a gente está usando HTTP, né?
Na parte de cabeçalho, desculpa, da porta de origem, lá no campo porta de origem, a gente vai colocar esse número, e na porta de destino vai colocar 80. O cliente 2, como ele quer fazer um SMTP, que é a solicitação de e-mail, na porta de destino ele vai usar o número 25. Por quê? Porque é a porta designada para o protocolo SMTP. Então, ele, para acessar um serviço SMTP lá no servidor, ele tem que usar a porta correta, né? E para o SMTP, essa porta é a 25. E a porta de origem vai ser aquele número aleatório que a gente viu naquele intervalo ali, que nesse caso é 51.152. Então, os dois clientes enviaram a informação para o servidor. Lá no servidor, como é que o servidor vai saber que esse cliente quer uma requisição HTTP, uma solicitação HTTP, e esse aqui que é uma solicitação SMTP, devido ao número de porta. Quando o servidor lê a porta 80, ele vai saber, opa, porta 80, esse cliente aqui quer que eu responda algo usando o HTTP. Quando ele lê aqui que essa porta é a 25, ele vai dizer, esse cliente 2, ele quer que eu responda, né, algo sobre a solicitação que ele teve aqui usando o protocolo SMTP. Então, é a porta que vai dizer lá para o servidor o que ele deve responder, né, qual é o serviço que ele tem que responder. Então, como eu falei aqui, os clientes eles vão usar os números de portas bem conhecidas, tá, como porta 80 e a porta 25, como as portas de destino, e vão usar números de portas dinâmicas como a porta de origem, tá, que é o SO que gera isso para eles. Quando o servidor recebe as informações lá, ó, ele vai ter que responder isso, né? E como é que ele vai responder? Então, o servidor recebeu tanto a solicitação HTTP quanto a SMTP e vai criar uma resposta para cada uma delas. Então, quando ele responde para o cliente 1, a porta de origem no servidor vai ser a porta 80 e a porta de destino vai ser a porta 49.152, que era a porta de origem antes. Então, quando a gente o servidor faz uma resposta, ele simplesmente inverte as portas, né? O que era a porta de origem vira destino e o que era destino vira origem. A mesma coisa para o SMTP. A porta de origem vai ser a porta 25, porque o servidor vai responder através de uma resposta SMTP, e o SMTP usa essa porta aqui como porta de controle, né? E a porta de destino vai ser a porta 5152, que era a porta de origem anteriormente. Então, ele só inverte as portas, tá? E vai enviar as informações para os clientes. Então, a resposta do servidor ao cliente TCP vai usar a porta de origem do pacote de requisição como a porta de destino. E vai usar a porta de destino do pacote de requisição como a porta de origem. Então, antes o que era a porta de origem, na resposta vira porta de destino. E o que antes era porta de destino, vai virar porta de origem. Tá? Assim como no IP, né, pessoal? Quando a gente manda uma informação para uma máquina e essa máquina responde, o que era destino vira origem, o que era origem vira destino. Tá? Aqui é a mesma ideia. Tranquilo? Sim? Sim, não? Tranquilo. Então tá. Pessoal, outra coisa, estabelecimento de conexão TCP. Como eu falei, o TCP ele sempre cria uma conexão, né, uma sessão, antes de enviar as informações para o destino, tá? Então tem algumas etapas, tá, para a gente criar, né, o TCP criar uma conexão. Então, primeiro, ó, o cliente que iniciou solicita uma sessão com o servidor, então o cliente ele vai enviar aqui um sinal, né, que é um bit SYN lá para B. Então, lá no cabeçalho do TCP tem alguns bits de controle, então ele vai setar esse bit aqui para 1 como um sinal aqui que ele quer iniciar uma conexão para aqui o computador B. Depois o servidor, né, nesse caso que é o PCB aqui, ele vai confirmar e solicitar uma sessão com o cliente. Então, o B vai enviar de volta esse bit SYN aqui setado, né, como 1, e também vai setar o bit JAK, que é de reconhecimento, também como 1, tá? De volta para o PCA. E, por sua vez, o PCA vai receber esses dois sinais aqui, então, tá? E vai confirmar a sessão de comunicação com o servidor, enviando de volta aqui um bit, tá, do campo ACK ali, como setado para 1, para ele confirmar, então, que ele recebeu esses dois bits aqui antes do B. Então, esse processo que a gente chama de handshake triplo, tá? Porque são 3 etapas. O PCA envia, então, o cabeçalho, né, com esse campo SYN setado, dizendo que ele quer iniciar uma conversação, uma conexão. O B manda de volta essa confirmação, informando o bit SYN e o bit ACK, então, como o bit 1 e 1, né, ele seta esses dois campos aqui no cabeçalho para 1 e manda para o A, e o A daí lê essa informação e manda de volta, então, um bit ACK aqui, uma informação ACK, para o PCB, para então sim a conversação ou a sessão, né, entre A e B seja estabelecida, tá? Então, por isso a gente chama de handshake triplo, que são 3 etapas, tá? O A
informa que quer começar a comunicação, o B confirma isso e também informa que quer iniciar uma conversação, e por fim o A confirma, então, que a conversação foi iniciada. E para terminar a sessão do TCP, então, para fechar uma conexão, tem uma flag de controle, que é um bit, né, chamado finish ou fim, deve ser ligado no cabeçalho de segmento. Ligado quer dizer que ele tem que ser setado em 1, né, porque o bit ou é 0 ou é 1. Então, quando a gente está enviando aqui os bits, a gente seta para 1, né, quando eu quero que esse bit tenha um valor. Então, para finalizar, o A manda esse bit fim para o PCB, o PCB vai enviar o bit ACK lá, então, para o PCA, o A vai receber esse ACK, e o B, ao mesmo tempo, também vai enviar esse bit fim para finalizar a conexão, né? Porque como a conexão é entre duas máquinas, as duas têm que querer encerrar e também tem que confirmar que vão encerrar, né? Então, o B também manda o bit fim e o A recebe esse bit. E quando o A recebe aqui os dois bits, tanto o ACK quanto o fim de finalização de sessão, ele vai responder, então, enviando também o seu bit ACK lá no cabeçalho, né? Para o PCB. Tá? Então, para terminar cada sessão TCP de uma via, tá? Um handshake duplo, constituído de um segmento FI e um segmento ACK, é usado. E para terminar uma conversação única permitida pelo TCP, 4 trocas são necessárias para finalizar aí ambas as sessões, tá? Então, quando é só uma via, tipo uma conexão de A para B ali, a gente pode usar só 2 passos, né? Agora, quando é dupla, a gente utiliza, então, aqui esses 4 trocas, tá? Para a gente finalizar. Então, o handshake triplo, pessoal, fazendo aqui uma análise aqui do cabeçalho, ele vai estabelecer que o dispositivo destino está presente na rede, vai verificar se o dispositivo destino tem um serviço ativo e aceita requisições do número de porta de destino que o cliente iniciador pretende usar, e informa ao dispositivo destino que o cliente origem pretende estabelecer uma sessão de comunicação nesse número de porta. Quando eu quero acessar, por exemplo, uma aplicação web, a gente usa o TCP e é criado, né, uma conversação, uma sessão entre o cliente e o servidor web. Então, nessa conversação, nesse handshake triplo aí, o servidor ele vai verificar, né, que o cliente consegue conversar com ele e vice-versa, tá? Então, se eu quero iniciar uma sessão de HTTP lá com o cliente, com o servidor web, eu tenho que também verificar se esse servidor consegue me responder da forma que eu quero, né? Então, isso que é feito lá no handshake triplo. E nós temos 6 bits lá no campo de bits de controle do cabeçalho do TCP, que são conhecidos como flags, tá? Então, são essas flags aqui que o TCP utiliza para iniciar uma sessão e também para finalizar a sessão. Então, 6 campos que a gente tem de bit de controle no TCP. É o campo URG, de campo de urgência, o ACK, que é um campo de confirmação. Sempre que eu quero confirmar algo, esse bit ACK ele é setado para 1. Uma função push, PSH, restabelecer conexão com RST. O bit SYN, que é para sincronizar números em sequência, e também para iniciar uma conexão, né? E o FIN, que é para finalizar a sessão, né? Que não tem mais dados de remetente. O que mais a gente vê é o ACK, o SYN e o FIN para finalizar, os mais utilizados, né? Para finalizar uma conversação. No material da CIS, vocês têm depois um vídeo lá que vai mostrar o handshake triplo, tá? Lá usando a ferramenta aqui, o Wireshark. Então, aqui vocês vão ver a troca dos bits SYN, SYN e ACK, tá? Em outras palavras, seria, quero iniciar uma sessão, o destino confirma que também quer iniciar a sessão e diz também que quer iniciar a sessão e confirma o recebimento desse sinal aqui, e por fim, o PC de origem, então, manda um sinal de reconhecimento para que realmente a sessão seja iniciada, tá? É isso aqui que vocês vão ver nesse vídeo aqui de demonstração. E agora, aqui na parte final, a gente vai falar, então, um pouco das outras funções do TCP, né? E também do DP. Então, a confiabilidade do TCP, que seria uma delas aqui, a entrega ordenada. Aqui, como o nome já diz, é entregar os pacotes na ordem correta. Então, para isso, os números de sequência são atribuídos no cabeçalho de cada pacote. E esse número de sequência representa o primeiro byte de dados do segmento TCP. E durante a configuração da sessão, o número de sequência inicial é definido representando o valor inicial dos bytes. Então, não necessariamente, pessoal, o número de sequência ali, ele é 0, tá? Às vezes ele é um número aleatório, lá maior, enfim, que é definido pelo sistema operacional. E aí, a partir dali que vai sendo incrementado, tá? Os bytes que vão ser recebidos futuramente. Então, à medida que os dados são transmitidos durante a sessão, o número de sequência é incrementado do número de bytes que foram transmitidos. Então, por exemplo, eu comecei a iniciar lá, a enviar os dados, e o número inicial de sequência era o número 1000. Então, eu mando
por exemplo, 100 bytes, e inicialmente o meu número de sequência é número 1000. Quando eu recebo de volta, depois da confirmação, que o destino recebeu os 100 bytes, eu vou incrementar o número de sequência em 100, né? Porque eu mandei 100 bytes. Então, o meu próximo número de sequência vai ser 1100, tá? E assim sucessivamente. Cada vez que eu vou enviando as informações ali, depois eu vou também, ao mesmo tempo, incrementando esse número de sequência, tá? Para que daí, quando chegue lá no destino, esse destino consiga remontar os dados da forma correta, tá? Então, nessa minha imagenzinha, a gente está só vendo aqui que realmente os segmentos eles podem usar destinos diferentes, né, roteadores diferentes. Isso quer dizer que eu posso enviar, transmitir aqui numa sequência inicialmente, e lá no destino essa sequência ser diferente, né, não receber na mesma sequência. Isso faz todo o sentido. Então, por isso que cada segmento ali, ele tem um número de sequência para a gente conseguir depois remontar eles de forma correta. Então, que, por exemplo, eu enviei 6 segmentos nessa ordem aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como esses 6 segmentos podem ter caminhos diferentes aqui pela rede, supomos que lá no destino chegou o segmento na ordem, né? 1, 2, 6, 5, 4 e 3. Como cada segmento tem um número aqui de sequência, é só depois a gente ordenar esse número do menor para o maior, que a gente vai ter a sequência correta. Tá? É assim, então, que o TCP consegue entregar os segmentos na ordem correta. Cada segmento, ele vai lá e carimba um número de sequência para depois ser remontado. Também tem um vídeo para vocês verem depois lá no material da Cisco sobre o número de sequências e confirmações, tá? Outra função do TCP é o tamanho da janela e confirmações. Então, nessa figura aqui, ó, a gente tem que a origem transmite 1460 bytes de dados em cada segmento, tá? E esse tamanho da janela é combinado durante o handshake triplo. Então, quando inicialmente as máquinas fazem o handshake triplo para estabelecer a sessão, eles já vão discutir, né, entre aspas, né, e vão combinar qual é o tamanho da janela que eles vão utilizar, tá? O que é o tamanho da janela? Tá aqui embaixo no slide aqui, tá nessa imagem aqui. O tamanho da janela, ele vai determinar o número de bytes que podem ser recebidos ou enviados, né, antes de esperar uma confirmação. Eu tinha falado lá no início, né, que a gente o TCP não vai enviar um byte e esperar a confirmação de um byte, ele vai enviar um número maior de bytes, tá? Então, essa janela, ela é de acordo com esse handshake triplo que ela é definida, tá? Então, por exemplo, normalmente o PCB não espera até os 1000 bytes antes de enviar uma confirmação. Ele vai enviar essa confirmação de acordo aqui com o tamanho da janela. Então, se o tamanho da janela aqui é 10.000 bytes, por exemplo, o PCA, ele pode ir enviando aqui as informações até chegar em 10.000 bytes. Aí, quando chegar no 10.000 bytes, o PC ele seria obrigado, entre aspas, a confirmar que recebeu os 10.000 bytes, para daí sim o PCA continuar enviando mais informações, tá? Só que, claro, não necessariamente o PCB vai esperar tudo isso, ele pode enviar um pouco antes. Mas por que tem esse tamanho de janela? É para tentar otimizar o envio das informações pela rede, né? Da forma que eu não tenho que, cada vez que eu mande algo, eu espere uma confirmação, né? É sempre como é que eu vou dizer, um meio termo, tá? Entre mandar o máximo possível antes de receber a confirmação, mas não também mandar muita coisa e receber confirmação bem depois, ou não receber, e ter que remandar tudo, né? Reenviar tudo, mas também não mandar pouquinho e sempre esperar essa confirmação para não ter que reenviar tudo. Porque aqui, por exemplo, se o PCA mandou esses bytes aqui, por exemplo, 10.000 bytes, e não recebeu a confirmação de B, ele vai ter que reenviar todos esses 10.000 bytes, porque ele não sabe qual desses bytes que não chegaram até B, né? Então, quanto maior a janela, essa janela do TCP, isso quer dizer que vou ter mais bytes sendo recebidos para depois confirmar. Quando dá algum problema nessa janela, eu vou ter que reenviar tudo, né? Porque eu não sei até onde que o B recebeu. E quanto menor essa janela, menos eu vou ter que reenviar. Porque, por exemplo, se eu mando 1.000 e espero receber a confirmação, o máximo de bytes que eu vou enviar novamente vai ser 1.000. Agora, se eu posso mandar 10.000 bytes para depois receber uma confirmação, se lá no byte 5.000 deu algum problema e eu recebi da confirmação só quando chegou no 10, eu não sei qual vai ser, então eu vou ter que mandar todos os 10.000 bytes. Então, isso é sempre tem sempre um jogo, né, entre tentar mandar o máximo possível, mas não ao ponto de quando eu tiver que reenviar as informações, eu tenho que reenviar uma porrada de coisa, e isso daí com certeza vai degradar o desempenho da rede, né? Então, isso tem um algoritmo que fica controlando aí
ou que tenta, na verdade, né, melhorar essa janela de acordo aí com o número de erros que tem na rede, tá? Então, o PCA ele pode ajustar a janela de envio à medida que ele recebe confirmação do PCB, tá? Então, se o A inicialmente era 10.000 bytes, ele começa a enviar, e o B, sei lá, a cada 3.000 bytes começa a enviar a confirmação ali, o A depois vai ajustando essa janela aqui, tá? Mas isso é algo que muda de tempos em tempos. E a outra é a prevenção de congestionamento, né? Então, o congestionamento é causado pela retransmissão de segmentos do TCP perdidos, tá? Então, por exemplo, o A começa a mandar, o segmento TCP1 recebeu, depois mandou o segmento 2, o 3, o 4, e o B não recebeu. Aí o B vai depois aqui confirmar que recebeu 1, e não recebeu o 2 aqui, e depois o PCA vai enviar de novo o TCP2 e o TCP3, né? Porque aqui ele não recebeu a confirmação na ordem correta. Então, para evitar e controlar o congestionamento, o TCP ele vai empregar alguns mecanismos para lidar com congestionamento, temporizadores e algoritmos, tá? Porque, de novo, pessoal, a ideia é que a gente não retransmita muitos segmentos, né? Porque quanto mais a gente tiver que retransmitir informações, pior vai ser a qualidade da rede, né? Porque a gente vai perder tempo. Por exemplo, eu quero mandar 100 bytes. Eu vou mandando ali de 5 em 5. Vamos supor, desses 150 eu tive que retransmitir. Então, a metade dos dados eu tive que retransmitir tudo de novo, né? Isso é muito ruim, tá? Então, esse condicionamento tem a ver com o que o A consegue enviar e o que o B consegue receber, tá? Então, para que tenha um envio de A para B e o B consiga processar essas informações sem haver um condicionamento. Não adianta o A mandar, dá um exemplo aqui, sei lá, 10 segmentos por segundo, se o B só consegue processar 3, né? Porque os outros 7 ele vai perder. Aí o A vai ter que chegar lá e mandar tudo de novo, tá? Então, também é essa prevenção de condicionamento através do controle de fluxo, que seria o que o A consegue enviar e o que o B consegue receber ou processar, sem ter uma degradação no desempenho da rede, né? O que faz esse controle de fluxo manter o fluxo sempre contínuo? Desculpa? O que faz o que controla o fluxo da rede para ela ficar sempre contínuo? Não, aqui não é contínuo, né? Quem está falando é o Edmilson? Não, geral. Esse controle de fluxo aqui, não estou falando que é da rede, tá? A rede lá em si, a parte de tecnologia, é umas camadas mais lá inferiores, né? Uhum. Aqui esse fluxo seria... Eu vou tentar explicar melhor aqui. Eu estou acessando o servidor, tá? E eu estou conversando com ele, vai e volta, vai e volta. Tem a tecnologia, depende da tecnologia que eu estou utilizando, eu consigo enviar informações, por exemplo, e o servidor vai conseguir receber e processar algumas informações, né? Uma quantia X de informações. Só que o servidor, como ele recebe às vezes muita coisa, à medida que tem uma conexão entre A e B, né? Eu consigo, como o A, por exemplo, é um cliente, ele só está mandando coisa para o B, e o B está recebendo de um monte de gente, às vezes o B ele não consegue processar tudo isso, né, que está recebendo aqui, tá? Então, essa forma de, entre aspas, de controlar o congestionamento seria diminuir, tá, um pouco o envio de informações. Isso também tem a ver um pouco com a janela, tá? Para, de repente, diminuir a janela, para que daí, se eu mandar só um segmento ou 2, esperar uma confirmação de B, para depois eu mandar mais do 3 e do 4, para que não tenha que ficar retransmitindo muita coisa, tá? Então, tem algoritmos, são vários mecanismos, não é uma coisa só, né? Que vai tentar controlar isso aqui. Eu não entendi bem o que tu quis dizer com um fluxo linear, né? Tu falou algo assim, né? Não, então, por exemplo, se você está uma máquina no A, seja o cliente, o B, o servidor, ou vice-versa, quando a informação sai de um computador para chegar no outro, quem vai determinar se vai chegar inteiro não é só a rede, então, é também a capacidade de um mandar e de outro receber. Sim, com certeza. Porque, por exemplo, assim, toda máquina ali, ela tem um buffer, né, para conseguir receber, né, por exemplo, servidor. Até os roteadores, switches têm isso também, né? Tanto é que tem perdas de pacotes, switches e roteadores, enfim. Então, aqui, não necessariamente vai ser só o B que não vai conseguir receber, talvez no meio do caminho perca, entendeu? Desculpa, eu esqueci o teu nome aqui.
O Geraldo, não necessariamente é só o computador ou o servidor que não vai conseguir processar. Pode ser que o switch, ou enfim, que está próximo desse servidor, esteja sobrecarregado. E o A manda lá para o B, e chega nesse switch, o switch está botando fora os segmentos ali, os quadros, porque ele está muito sobrecarregado. Então, para o A é um problema lá no B, tá? Mesmo que não seja realmente no B, mas é no meio do caminho. Então, ele pensa assim, pô, estou mandando aqui 10, dando exemplo, tá? 10 segmentos por segundo, mas não estou conseguindo receber confirmação desses 10. Vou ter que ficar reenviando muito. Vou começar a mandar menos segmentos, vou mandar só 3, só 2, tá? Vou tentar controlar esse fluxo, para não ficar algo que está sempre mandando, e do outro lado lá não está recebendo, tá? Então, eu falei que o B não processa, mas na verdade não é o servidor, tá? Pode ser qualquer coisa no meio do caminho que esteja impedindo de chegar lá. Então, por exemplo, ao invés de eu enviar 10 por segundo, tá? Entre aspas, eu posso enviar 3 por segundo. Daí 3, o switch lá que está próximo do servidor consegue processar e enviar para ele. Então tá. Então eu mando 3, daqui a pouco vai vir a confirmação que eu recebi 3, aí eu vou mandar mais 3, recibo 3. Daqui a pouco eu estou mandando 3 e estou perdendo, não estou conseguindo confirmar também. Vou mandar só 1, tá? Aí tem um negócio de ajustar a janela também, que a gente viu ali anteriormente, para mandar mais segmentos ou menos em cada janela, tá? Então tem todo um processo aí. E essa da janela ali é muito importante, a gente viu anteriormente, porque como eu falei, se a janela é muito grande e dá um erro no meio da janela, eu tenho que retransmitir tudo. Mas se a janela é muito pequena, eu espero muito tempo para receber a confirmação para mandar a próxima informação, né? Os próximos bytes. Então, a janela que a gente viu anteriormente, ela é dinâmica por isso, tá? Tem protocolos do TCP, enfim, das aplicações que controlam essa quantidade que é enviada antes de receber a confirmação, tá? Conseguiu entender, Luiz, Geraldo? Desculpa, não é Luiz, Geraldo? Mais ou menos? Não deu para entender. É que ali eu falei, na verdade, o PC, mas eu falei errado. Na verdade, não é o PC que não vai conseguir processar, né, o servidor. Não é só ele, né? É qualquer coisa no meio do caminho, né? Que não processa. Então, por exemplo, o hardware, na verdade, ele vai ter uma total influência no... Com certeza. Com certeza. Isso sim. Um exemplo bem comum são pontos de acesso. Por exemplo, um ponto de acesso público, tá? De internet. Com um roteador, né, bem simples, né, um roteador que a gente usa em casa, por exemplo, num ponto de acesso público que acessam muitas pessoas aquela rede Wi-Fi. Então, todo mundo vai estar tentando se conectar à rede de alguma forma e vai estar enviando informação para aquele AP, que é um AP simples, que é para conectar, sei lá, 10 dispositivos e tem 100 dispositivos conectados nele. Então, aquele roteador vai ficar sobrecarregado e as informações que as pessoas estão tentando enviar para os servidores, não vai chegar porque o roteador não vai mandar para frente. Acho que esse é um exemplo comum que acontece em bastante lugar. Pessoal, a rede é tanto hardware quanto, lógico, né, quanto software. Lembre que a camada 1 e a 2 é hardware, tá? Então, se o hardware tem algum problema, enfim, ou tem uma limitação, vai estourar lá em cima, com certeza, tá? Então, o hardware é tão importante quanto os protocolos, na verdade, é até mais importante para que a rede funcione, né? Lembra que é a base, né? A camada 1 e a 2 lá, a camada física e a DIN lá são a base da rede. Então, se o hardware não tem condições de receber ou de processar fisicamente as informações, não interessa se a minha aplicação é a mais otimizada do mundo, enfim, se o hardware não dá conta, tá? Então, com certeza, as duas coisas são importantes, tanto o hardware quanto a lógica, né? O software, enfim, os protocolos. Continuamos aí? Tranquilo? Não? Tranquilo. Beleza. Tá, a gente viu aqui da janela. E, pessoal, falando para terminar aqui sobre o DP, então a gente falou sobre o TCP aqui, vamos só voltar aqui, tamanho de janela e confirmação, então que é quantos bytes que a origem envia antes de receber uma confirmação, tá? Então, como eu falei, isso vai variando de acordo com a quantidade de erros, né, ou de retransmissão que são necessários. Então, se o A tem que retransmitir muito, ele vai diminuir a janela, e depois, se ele vai vendo que ele está mandando e está recebendo a confirmação sem erro, né, sem ter que retransmitir, ele vai aumentando a janela. Daqui a pouco ele vê que começa a ter muitas falhas de novo, ele vai diminuindo a janela. Então, fica aumentando e diminuindo com o passar do tempo. O condicionamento, a gente já falou que é em relação ao fluxo, né, não enviar mais informações que o outro lado pode receber e processar. E o DP, ele tem uma baixa sobrecarga, então, tá? Em detrimento da confiabilidade. Então, ele não é orientado à conexão,
não faz retransmissão, nem sequenciamento, nem controle de fluxo. Então, o DP, ele não retransmite se o pacote não chegar, ele não faz entrega na ordem correta e não tem controle de fluxo. Então, o DP ele vai só mandando. Se o outro lado não consegue processar, se o switch não está conseguindo processar e está perdendo o pacote, azar, tá? Ele vai mandar, e o outro lado que se vire. E as funções não fornecidas pela camada de transporte são implementadas em outro lugar. Então, mas como é que eu vou ter uma aplicação que fica mandando coisa lá, o protocolo DP vai ficar mandando coisa e o destino não vai conseguir processar, enfim, essas informações ou receber? Como é que é a aplicação lá em cima que os DP vai funcionar? Daí é a aplicação que vai gerenciar isso, né? Se a aplicação vê que está faltando coisa, ou está um fluxo, enfim, não está conseguindo processar isso, aí ela vai controlar isso e vai informar as camadas inferiores para fazer a retransmissão caso precise, tá? Mas isso não é responsabilidade do UDP, tá? E sim das aplicações que usam o UDP, se assim essas aplicações o desejarem. Então, diferentemente do TCP, o UDP ele não estabelece uma conexão antes de enviar os dados. Isso faz com que ele seja bem mais rápido, né? E tenha bem menos sobrecarga, em detrimento aí da confiabilidade. O UDP também não vai reagrupar os dados na ordem recebida e os encaminha para a aplicação, tá? Então, a aplicação que deve identificar a sequência apropriada. Enquanto o TCP, que faz a reordenação a nível de camada de transporte, no UDP, chegando fora de ordem, a aplicação que tem que se virar para identificar e sequenciar de forma correta, tá? Então, o UDP ele é sem conexão e não confiável, tá? Então, que, por exemplo, uma solicitação de processo usando o UDP, tá? É igual o TCP, pessoal, tá? Mesma questão de porta, então aqui o cliente 1 vai enviar uma requisição DNS e o cliente 2 uma requisição RAID, tá? Que é um servidor de autenticação e de usuários. O DNS usa a porta 53 e o RAID vai usar a porta 1812, tá? Então, a porta de destino do cliente 1, da solicitação do cliente 1 vai ser a porta 53 e do cliente 2 a porta 1812, tá? A origem é o próprio sistema operacional que vai criar, né, naquele range ali, naquela intervalo que a gente viu. E chegando depois lá no... os clientes enviar para o servidor a requisição, chegando no servidor, o que ele faz? Ele vai só inverter as portas, né? Então, o servidor vai responder para o cliente 1, tendo como porta de origem o número 53, que é uma resposta DNS. A porta de destino é a 49152, que antes na solicitação era a porta de origem. E para o cliente 2, porta de origem é a 1812, que é do servidor Radius, e a porta de destino é a 51152, que era a porta de origem anteriormente, tá? Então, assim como o TCP, tá? A questão de portas, tanto TCP quanto DP, é a mesma coisa. O que era origem vira destino, e o que era destino vira origem. Aplicações que usam o TCP. Exemplos, né? FTP, HTTP, Telnet e SMTP. Aplicações que usam o UDP. Então, tem 3 tipos aí de aplicativos mais adequados para o UDP. Vídeo e multimídia em tempo real. Então, streaming de vídeo aí. Solicitação e resposta simples e tratam a própria confiabilidade. Então, quando a aplicação trata a própria confiabilidade, a questão de entregar, enfim, na ordem, receber, retransmitir, poderia usar também o UDP. Então, exemplos: IPTV, VoIP, TFTP, SNMP, DNS e DHCP são exemplos de aplicações, serviços, tá? Que podem usar e usam o UDP. Então, pessoal, isso que a gente tinha sobre camada de transporte. Depois vocês vejam uns vídeos aí, tá? Sobre número de sequência, enfim, retransmissão. E o importante também, claro, além do que a gente viu, é você saber diferenciar bem do CP e o DP, saber que um é confiável, outro não. E saber o que significa ser confiável e não ser confiável, tá? Não ser confiável não significa que não presta, o que é ruim, mas simplesmente que ele não garante que o que sai de um lado chegue ao outro lado e nem na mesma ordem que saiu, tá? Isso é que é não ser confiável. E caso não chegue, ele também, o DP, não vai retransmitir, tá? Isso tem que é a confiabilidade. Porque às vezes a pessoa acha, não é confiável, então eu não posso usar, ou nenhuma aplicação usa. Não, não é isso, tá? Dúvidas, senhores? Senhora? Até tranquilo.
Cassiano não estava antes, não estava? Não sei que tinha entrado. Ele entrou e saiu. Ah, tá. Acho que hoje também saiu, né? O Montoya. Pessoal, então a gente tem, acho que mais uma ou duas aulas, tá? Capítulo 10 e o 11, antes da nosso exame final, tá? Tem alguma dúvida aqui sobre a aula? Daí, senão eu vou parar o vídeo e depois a gente conversa mais sobre o resto da disciplina. Tá Tranquilo? tranquilo. Vamos parar aqui.